Estamos completando já quase um mês de ataques das forças militares de Israel à população na faixa de Gaza. Lembrando, em primeiro lugar, as referências geográficas e populacionais da faixa de Gaza, do que se trata. Uma faixa de 360 quilômetros quadrados, pequena faixa, com 2.200.000 habitantes, as maiores densidades populacionais do mundo. A faixa de Gaza está literalmente cercada desde 2007, sob o argumento de que ela é governada pelo Hamas e que o Hamas, por ser considerado um grupo terrorista, deveria ter esse tipo de sanção. Portanto, se trata, evidentemente, desde o início, de uma punição coletiva. Para além da discussão do Hamas, é a população que acaba sendo punida. Israel controla por terra, mar e ar toda a faixa de Gaza, a entrada de alimentos, de energia, de água e, portanto, uma opressão, uma humilhação à população de Gaza cotidianamente. Por vezes, nesses anos, de 2007 até agora, há um pico dos conflitos entre Hamas e as forças de Israel. Nunca se viu tamanha proporção de crianças e mulheres mortas. Estão chegando à cifra de 65% a 70% dos mortos. São hospitais que têm sido atacados. Recentemente foi atacado campo de refugiados, assumidamente por Israel. E o argumento é o mesmo, que há forças do Hamas, né? Que o Hamas precisa ser eliminado. E para isso tem as consequências de guerra. Então, é interessante que tem as informações de Israel, por vezes, né, qualquer um, não precisa ser especialista, a destituem de sentido. Outro dia as forças de Israel disseram que acertaram 600 alvos do Hamas em um dia, outro dia 350, outro dia 400. Desse jeito parece que as forças do Hamas são a maior do mundo, nunca vi tanto alvo. Mas o fato é que as mortes estão acontecendo, as consequências são desastrosas, porque além dos mortos são milhares e milhares de feridos e não há condição nenhuma. Isso não há dúvida mais, isso é fato. O que se coloca é a justificativa para isso. As sociedades do mundo estão atentas a isso, em todo lugar do mundo. No mundo árabe, árabe islâmico e na própria Europa. França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, os Estados Unidos, aqui no Brasil, América Latina. Ninguém suporta essa barbaridade. Aliás, isso já está configurado que é um genocídio. Muito se diz, né, os puristas, da definição de genocídio, que não se encaixa. Eu vou citar aqui, e permita-me ler, um acadêmico especializado em genocídio moderno, israelense, se chama Has Segal. Ele diz: há genocídio quando é revelada a intenção de destruir um grupo racial, étnico ou religioso coletivamente. E que essa intenção é proclamada, revelada, explicitada por autoridades do governo ou oficiais militares. Ora, tudo isso tem sido cumprido rigorosamente por Israel, porque as declarações são todas nesse sentido, de punição coletiva, de deslocamento de população, deslocamento forçado. Portanto, isso está muito claro. A questão é, o que fazer diante disso? As ruas, eu já disse, estão fazendo a sua parte, pressionando os governos. Mas os governos não estão dando respaldo a isso. As instituições internacionais, menos ainda. Nós estamos assistindo um teatro na ONU. Resoluções que são vetadas de um e de outro lado. Mas mesmo que for aprovada a resolução, como é que vai parar Israel? Vai ter envio de força? Nunca foi cogitada uma força de paz na região. Portanto, por aí também não está acontecendo nada. E o que os líderes políticos estão fazendo? Algumas lideranças aqui na América Latina, como a Bolívia, como a Colômbia, em primeiro lugar, Gustavo Petro, tem anunciado rompimento de relações com Israel ou retirados das embaixadas. Outros países, como Turquia, têm dado declarações muito duras, apontando Israel como culpado, a Arábia Saudita,
Egito, quer dizer, vários países árabes se manifestando, os países europeus não. Os países europeus ainda dizem que Israel está fazendo aquilo que deve ser feito. E o Brasil? Olha, o Brasil tem um papel importante, está desempenhando um papel importante no Conselho de Segurança e também na sua atuação enquanto reivindicando, né, o cumprimento dos direitos humanitários, do direito internacional humanitário. Mas na parte política ainda há hesitações. Quer dizer, o presidente Lula já disse que há genocídio, inclusive. É muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. Mas não apontou quem comete o genocídio. O presidente Lula tem dito que nunca viu, está indignado, e é verdade. Fala do presidente Lula indignada com a insanidade do governante. E também tem dito que é assustadora a morte de crianças, que isso não pode acontecer, e pediu, pelo amor de Deus, para parar com isso. Mas não tem medida nenhuma. Então, o que nós assistimos em Gaza pode ser, na verdade, é uma configuração do que pode acontecer em outros lugares do mundo, né? Para trazer essa ideia da responsabilidade global. Então, claro que outros lugares do mundo que eu estou dizendo, não no mundo civilizado, mas nos Estados Unidos, mas na Europa não pode. Veja o que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia recebeu sanções no dia seguinte. Ninguém cogita sanções a Israel. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, Israel pode fazer isso, porque, afinal de contas, o povo que está sofrendo isso é árabe. O povo árabe, quem é o povo árabe na estrutura global? Então, deve ter respeito, como o povo africano, América Latina, ou seja, vamos falar real, são os colonizados. Tem história da colonização. Esses não merecem. Então, portanto, está assistindo silenciosamente. Os governos, repito, não as ruas. Uma outra declaração contundente, mas sem nenhuma medida concreta. Isso revela uma completa ausência, né, da comunidade internacional, das estruturas de governança internacional e, é claro, da perspectiva humana, estamos assistindo a uma cumplicidade com o genocídio que está sendo praticado em Gaza. Será que vai continuar assim? Será que nos próximos dias não vamos ter uma atitude mais contundente, mais concreta, que pare com isso? Ainda eu tenho uma certa esperança. Vamos aguardar.